Salve, salve, família vascaína. Estamos começando o nosso conteúdo pós-jogo aqui no nosso canal. Fim de papo na Arena Fonte Nova. Bahia 1, gol de Eric Pulga. Vasco 0. O Vasco chega à sua quinta derrota seguida no Campeonato Brasileiro. E vamos ter que, né? Eu tô gravando isso aqui, ainda não tá rolando o jogo do Vitória. Vamos ter que secar o Vitória. Vamos ter que secar o Santos. É isso, né? Por incompetência do nosso time, a gente vai passar a ter que prestar mais atenção na parte de baixo da tabela. Inclusive, daqui a pouquinho vou colocar aqui a tabela com os jogos de hoje para ver como que tá a situação do Vasco. Bom, meus caros, acho que o Vasco fez um jogo, principalmente no primeiro tempo, até ok. Eu confesso que eu esperava algo pior pelo que o time vinha apresentando, né? Que apresentou contra o Grêmio, por exemplo. Mas não, o time voltou um pouco mais competitivo nos primeiros minutos, até os 15 do primeiro tempo. Acho que o Vasco conseguiu equilibrar, a posse de bola estava perto, o Vasco estava trocando algumas finalizações. Dos 15 para frente, o Bahia começa a crescer no jogo e tem vários momentos de pressão, onde bombardeia o gol do Vasco. Numa dessas, o bom Ademir, né, bom ponta direita do Bahia, faz uma finalização para uma grande defesa do Léo Jardim, que de novo brilhou, né? O Vasco perde a partida, mas de novo o goleiro faz grandes defesas e evita um placar ainda pior. Nas finalizações, para vocês terem uma ideia, no primeiro tempo, 10 do Bahia contra 4 do Vasco. Só que o Bahia não conseguia ser perigoso a ponto de sair cara a cara com o Léo Jardim. Era sempre um cruzamento, um chute de longe, uma finalização de meia distância. Ninguém saiu cara a cara no primeiro tempo com o Léo Jardim. No segundo tempo saiu, inclusive ele fez a defesa. E assim, os melhores momentos do Vasco no primeiro tempo pra mim foi quando a gente conseguiu encaixar uma marcação na saída de bola do Bahia, principalmente o Andrés Gomes, né? Faz uma pressão diferenciada ali na frente. E quando o Vasco valorizou a posse de bola, ficou um pouco mais com a bola. Só que eu acho que o primeiro tempo do Vasco foi ok defensivamente, mediano defensivamente e muito pobre ofensivamente. Os melhores lances do Vasco na primeira etapa foram um chute do Matheus França, que foi bloqueado no meio do caminho, e uma finalização do Ryan, que foi praticamente um recuo para o goleiro Ronaldo. Então, claramente o Vasco precisava mexer para a segunda etapa. E o segundo tempo começa até um pouco mais fraco que o primeiro tempo. O Bahia vem com menos intensidade. O Vasco consegue ir cozinhando o jogo. Até que o DVD entra, né? Tinha dado um passe excelente para a melhor chance do Vasco no jogo. Ele dá um passe de calcanhar, ela vai para o Nuno Moreira dentro da área. O Nuno rola pra trás, o Ryan fura, né? Teria a chance de fuzilar pro gol ali. O Ryan fura. Então o DVD até que não tava indo mal no jogo. Mas aí num lance onde ele faz uma leitura bem equivocada, não era pra ele lá dividir essa bola solando, né? É até um pouco de sacanagem, sabe? Eu fico pensando que o cara já tá meio que de sacanagem. Ele engordou, ele perde o ritmo de jogo. E ele ainda é expulso de forma bizarra, né? E aí coloca tudo a perder. Por isso que quando eu falo que a questão não é só o Fernando Diniz, que é compartilhado com os jogadores, é como o jogo de hoje. A partida estava 0-0. O Vasco poderia achar um gol. O Bahia estava melhor? Tava. Jogando em casa, era até esperado, né? Só que o Vasco tava ali no jogo. Quando você é expulso, você coloca tudo a perder e aí não tem como você culpar o treinador. Acho que o Diniz até surpreende. Normalmente o Diniz já teria aberto o time e ido pra cima pra tomar já uns 5. Ele não, ele fecha o time. Ele coloca o Lucas Freitas, dá uma segurada ali, espera o jogo passar, né? Enfim, vamos ver se a gente consegue levar esse 0-0. Acho que é essa a interpretação que eu tenho da modificação do Diniz. Só que num lance equivocado ali, tanto do Paulo Henrique quanto do Robert Renan, sai o gol do Bahia, né? Se você reparar na jogada, quem tá marcando o Eric Pulga no início da jogada, no cruzamento do Everton Ribeiro, é o PH. Porém, quando ele passa nas costas, dá pro Renan ir na bola, né? O Renan meio que
confia, né? Bom, vai ter alguém marcando ali. Não tinha. E aí o Eric Pulga tem só o trabalho de empurrar ela pro gol. E aí ferra tudo, né, galera? Aí ferra tudo. O Bahia vai controlando o jogo e é só esperar o apito final. Só que no meio do caminho tava o juiz Jefferson Ferreira de Moraes, que não sei se ele não lembrou que o cara não tinha, já tinha um amarelo. Ele tá correto, né? O árbitro não tem que apitar o jogo vendo se alguém tem amarelo ou não. Ele tem que aplicar a regra. Eu acho que ele aplicou, subiu o segundo amarelo e o jogador foi expulso. E dali pra frente o Vasco dá de novo uma flertada com empatar a partida, né? Tem um cruzamento que passa por todo mundo, tem aquele chute do Ryan, né? Tem uma bola que o Colombinho adianta demais, enfim. Tem alguns lances ali que a gente poderia ter saído com o empate. Eu acho que seria um resultado injusto. Eu acho que pelo volume que produziu, o Bahia mereceu a vitória, né? A gente tem que ter essa humildade para reconhecer. Mas dava pra gente ter buscado esse empate em algum momento. E a situação agora fica complicada. Eu já vou colocar daqui a pouquinho a tabela na tela. Vamos só acompanhar aqui as notas para as atuações individuais de cada jogador e do técnico Fernando Diniz. Vamos começar pelo goleiro Léo Jardim. Zero culpa pra mim, né? O Eric Pulga sai na cara dele, um lance de marcação. Então não teve culpa nenhuma no gol. E eu lembro de pelo menos 3 defesas boas do Jardim. Uma muito boa, cara a cara, no segundo tempo. E 2, uma no primeiro e uma no segundo tempo. Finalizações bem parecidas do Ademir. Ele chama na perna esquerda, bate cruzado ali. Bate cruzado não, bate buscando o canto do esquerdo do Léo. E o Léo joga as duas para escanteio. Então é aquele típico jogo que o Vasco perdeu, mas o Léo Jardim pra mim foi bem, tá? Vou dar aqui uma nota... Acho que aquela defesa cara a cara vale pelo menos 1 ponto. E nas outras pelo menos mais meio ponto. Vou dar um 6,5 aqui pro goleiro do Vasco. O Paulo Henrique acho que hoje defensivamente vinha perfeito, tá? Se você pegar o PH até o lance do gol, ele tá irreparável. Mas aí ele erra num lance capital que vai acabar pesando na nota dele. Ofensivamente, segundo tempo, uma dessas bolas que eu falei, né, já tava 10 contra 10, o Paulo Henrique entra ali na área, bate cruzado, ela passa por todo mundo e sobra lá com o Colombinha. Então não conseguiu ter aquele perigo de sempre o PH, mas ainda assim, sou bem mais Paulo Henrique do que Puma na lateral direita do Vasco. Então vou dar aqui, pelo erro do gol, né, vou dar aqui uma nota 3,5 pro nosso Paulo Henrique. O lance capital do gol da derrota, né? Pesa muito. Carlos Cuesta, pra mim o melhor defensivo do Vasco hoje. Ele e o Léo Jardim. O Cuesta no primeiro tempo foi soberano, né? Tirou praticamente todas as bolas que foi ali em cima dele. Tem um bote que ele dá errado. Ele até vence o duelo, mas ela sobra no pé do jogador do Bahia e tem um contra-ataque importante. É a única bola que eu acho que você pode falar que o Cuesta errou no jogo inteiro. O resto ele tirou todas, voltou bem da data FIFA o Carlos Cuesta e vai nos ajudar bastante. Ele que tá pendurado, tá? Não pode tomar cartão amarelo, senão vai ter que cumprir suspensão na rodada seguinte. Vou dar a mesma nota que eu dei pro Léo Jardim, vou dar um 6,5 aqui pro Cuesta na partida de hoje. O Renan já não foi tão bem e assim como o Paulo Henrique, erra, né, no lance do gol. Eu acho que é um pouco mais do Paulo Henrique o lance do gol, né? Ele abandona o cara que ele tá marcando. Então, complica pra cima do Renan. Mas é aquilo, o Renan é zagueiro e ele tem que ir na bola, né? Ele fica olhando. Então, vou tirar um pouco menos de ponto aqui do Renan pelo lance. Vou dar aqui um 4,5 para o zagueiro. Lucas Piton. Cara, o Piton, ele não foi bem hoje, né? Não conseguiu dar nenhum bom cruzamento. Ele até chega no primeiro tempo na linha de fundo, uns 2 lances ali. Mas acho que sem o Pirata ele perde a referência, né? E não consegue acertar os cruzamentos. Agora eu chamo a atenção dos senhores no fim do jogo. O Vasco tem uma falta na intermediária com o Verratti em campo. Tava 10 contra 10. Faltava 2 minutos pra acabar o jogo. É lance de quê, gente? Fala aí. Pergunta pra uma criança de 5 anos. O que ela vai falar? Jogar a bola na área.
Ah, que dá uma cagada lá e sai o gol do Vasco. Não, o Piton cobra rápido. O Vasco não tá em bloco ali pra atacar e a gente perde a jogada. Sabe? É uma cabacice, assim, imperdoável. Aí ia sair o gol? Não sei se ia sair o gol, mas você tem que buscar essa jogada. Então, que cabacice é essa, seu Lucas Piton? Vou dar aqui uma nota 4 para o lateral esquerdo do Vasco. Barros. O Barros, de novo, não foi bem, né? O Barros vem numa queda de produção aí no... Tem que arrumar aqui. Alô, aí, voltou. Peço desculpas, barrei no microfone aqui. Acabou desconectando. Mas o Barros, cara, de novo ele leva um cartão amarelo, aí ele joga um pouquinho mais preso. Eu acho que caiu muito a confiança do Barros, tá? É algo psicológico, não creio que ele perdeu o futebol, é um garoto ainda, a parte física tá boa. É bater um papo com o Barros ali, porque pra mim ele é titular desse time, tá? Ninguém tem a pegada de marcação que o Barros tem. Tem um lance que ele faz o desarme na bola num carrinho, a bola bate na mão do Hugo Moura, ele fica indignado, sabe? Ele tá apavorado talvez com o momento ruim que o time tá vivendo e está afetando o futebol dele, tá? Eu vou dar aqui uma nota 4 também pro Cauã Barros. Hugo Moura cansou, né, cara? Ficou... Eu acho que o Hugo faz até um jogo ok, um jogo bem bem mediano ali, né? Ele não acrescenta nada ofensivamente. Nossa, eu tenho que tirar o microfone aqui, galera, peraí. Aí, consegui. Ele não agregou muito hoje ofensivamente, nem é o papel dele. E eu acho que segurou as pontas bem ok no meio-campo, sabe? Vou dar uma nota 5 aqui pro Hugo. Acho que vinha cumprindo um bom papel. Matheus França é aquilo. Foi a minha. Quem vê os meus vídeos aqui, eu apostei que o Diniz ia entrar com o Matheus França. Não tenho convicção de outro jogador no lugar. Tanto é que o Tietê, que entra ali alguns instantes no final do jogo, entra mal de novo. Pra posição ali você tem quem? Paulinho Paula, Thiago Mendes, Matheus Cocão. Então eu acho que a aposta do Diniz foi o que ele tinha, né? Foi o que ele tinha, que era o França. Então que volte Felipe Coutinho. A gente critica bastante o Coutinho quando ele vai mal, mas ele dá outra dinâmica, né, pra esse meio-campo quando ele joga bem. Pena que oscila muito. Então eu vou dar aqui pro Matheus França, que pra mim foi bem mal, mas bem mal mesmo. Vou dar uma nota 3,5. 3. Nota 3, acho que ele foi ainda pior que o Paulo Henrique. Se bem que o Paulo Henrique erra no gol. Vou dar o 3,5 mesmo pro Matheus França. Nuno Moreira é outro que caiu demais de produção. No segundo tempo ele vem fazer uma função diferente no meio-campo. Não consegue muito sucesso. É dele o passe, né, para aquela jogada que eu falei. Foi a melhor jogada do Vasco no jogo. Que o DVD acha o Nuno na área. O Nuno rola pro Ryan. O Ryan fura, né? Poderia ter saído ali uma assistência de gol pro Nuno. Mas caiu também o Portuga na minha visão, tá? Vou dar aqui uma nota 4,5 pro Nuno Moreira. O Ryan hoje, pô, completamente apagado, né? Discretíssimo. Recebeu uma ou duas bolas ali e não conseguiu dar andamento. Dá aquele chute fraco no primeiro tempo para a defesa do Ronaldo. No segundo tempo, nessa jogada que eu já citei algumas vezes, ele fura, né? Que poderia ter saído uma boa jogada, uma boa finalização do Vasco. Então, irreconhecível o Ryan no jogo de hoje. Vou dar para ele aqui uma nota... acho que vou dar aqui uma nota 4 pro Ryan, ainda tomou um cartão amarelo. Andrés Gomes, eu acho que da frente foi o menos pior, né? Quem tentou mais, bastante voluntarioso, ajuda bastante na marcação. Que bom que ele tá de volta para essa ponta direita. Ele acrescenta muito para esse time do Vasco, tá? Ainda não é brilhante, falta ter o golzinho dele, mas eu acho que se todo mundo jogasse com a vontade do Gomes o jogo inteiro, talvez a gente teria um resultado melhor. Então, assim, gostei do jogo do Colombinha. Vou dar aqui uma nota 6 para ele. Acho que foi bem honesto o jogo dele hoje. O banco de reservas, acho que ninguém salvou, né?
o DVD vai sair com a pior nota do jogo, porque é ele que coloca o placar em risco, em que pese ele ter participado daquela jogada na furada do Ryan. Mas é indesculpável um cartão vermelho desse, nesse momento do jogo. Tem que ser chamada a atenção do DVD pelo cartão vermelho e pelo excesso do peso do corpo, né? Na reta final de um campeonato brasileiro, o Vasco tendo uma semifinal de Copa do Brasil pela frente e o cara meio que tacou foda-se pra questão física, né? Peço desculpas aí pelo palavreado. Então vou dar aqui uma nota... Cara, só porque ele deu aquele passe eu não vou dar nota 0 pra ele. Eu vou dar uma nota 1 pro DVD, que foi expulso do jogo. O Lucas Freitas eu vou deixar com nota 5, uma nota que é a nota que todo mundo começa, né, na minha análise. Ele mal tocou na bola. Matheus Cocão é brincadeira, é outro que tá com a forma de botijão de gás, né? É indesculpável o jogador estar nessa forma física jogando numa equipe de Série A. Poderia ser no Sport Recife, que é matematicamente rebaixado. É uma vergonha para um atleta se apresentar com essa forma aí, tá? Ganhando o que ganha. Então vou dar aqui uma nota 3,5 pro Cocão. O Verratti, acho que não teve nenhuma chance de gol, sofreu a falta que eu falei que o Piton foi cabaço. Vou dar uma nota 5 aqui pro Pirata, que não, mal encostou na bola. E o Tietchan entrou mal demais também. Erra passe, faz falta desnecessária. Vou dar aqui também um 3,5 pro Tietchan. Fernando Diniz, vamos para análise de escalação, alterações e como o time se comportou em campo. Eu acho que na escalação eu não tenho nada aqui para criticar duramente o Fernando Diniz. Acho que ninguém faz a posição do Coutinho igual ele. Ele tentou o Matheus França ali, eu acho que é válido. Deu para ver que não rendeu, né? Se tiver uma outra oportunidade que substituir o Coutinho, eu não iria de França. E iria de quem então, Mineiro? Pois é, o elenco é muito curto, é complicado. Então a escalação, eu acho que ele não foi bem demais, mas também não errou. Nas substituições, é complicado, cara. Eu acho que ele errou no Cocão, tá? E errou no Verratti. São dois jogadores que eu não teria colocado no jogo. Então eu tiro um pouco de nota dele aqui nas substituições. E comportamento do time, eu não consigo culpar o Diniz hoje não. Acho que o time estava suportando bem a pressão do Bahia na Fonte Nova, ia levando um 0-0, até que o DVD faz o que faz e aí o time cai, né? Não por culpa do treinador, e sim de um dos jogadores. Então, acho que hoje o Diniz não foi bem, mas também não foi mal. Vou dar aqui uma nota 4,5 pro Fernando Diniz. Tá de bom tamanho pro técnico do Vasco. Deixa eu colocar aqui os jogos, ó. Vamos primeiro para as partidas de hoje. Aqui, ó. Rodada 35, né? Já tivemos hoje, então, a vitória do Bahia sobre o Vasco e a vitória do São Paulo sobre o Juventude. Jogos que interessam ao Vasco: Sport e Vitória, né? O Vitória não pode pontuar, senão vai tirar a diferença pro time do Vasco. E é só, né? Acho que os outros times não nos interessam. Mas amanhã, os dois jogos interessam. O Ceará não pode pontuar e o Santos, que é quem tá mais embaixo, de preferência também não pode pontuar. Eu acho que o empate também não é tão ruim. Acho que o pior resultado é a vitória do Santos. E a vitória do Ceará também seria muito ruim, né? Vamos lá, o Mirassol tá ganhando de todo mundo, né? Não vai ser agora, eu espero, né? Não vou nem zicar, não. Que deixa acontecer naturalmente. Vamos aqui à classificação do campeonato. O Vasco segue na 13ª posição, como começou a rodada, mas olha lá, ó. O Ceará pode nos passar e o Internacional eu quero que passe, né? Eu quero que o Inter vença para manter o Santos ali com 37. Eu acho que é o melhor resultado hoje. Com a derrota do Juventude, o Juventude está quase rebaixado. Ele só não está totalmente rebaixado porque ele pode engatar ali 3 vitórias, né? E contar com resultados ruins de Vitória e Santos. Internacional também. Mas eu acho que essa derrota do Juventude hoje, ela meio que sela o rebaixamento do time. Ai, minha família, é complicado, né? É complicado demais. Eu acho que pelo menos veio um pouco de mudança de postura, ainda não é suficiente.
Tá desfocado aqui, né? É um, sei lá, é um lampejo, é uma luz no fim do túnel de que o time pode performar melhor em casa contra o Internacional. O jogo é nessa sexta-feira, 7h30 da noite em São Januário, e é a nossa chance de ouro para escapar do rebaixamento de vez. É ganhar o jogo e pensar na semifinal da Copa do Brasil. É só o que a gente pede. É só o que a gente pede. Agora, eu tô aqui para isso. Eu tenho que projetar todos os cenários. Uma derrota pro Internacional na sexta-feira, aí vai pegar fogo. Aí vai pegar fogo. Aí eu temo pelo que vai ser em São Januário depois do apito final. Eu temo pelo psicológico do time, que vai ficar em frangalhos. E aí vamos ver os outros resultados, né? Porque se os outros times pontuarem e o Vasco perder pro Inter também, quero nem pensar nesse cenário muito não, tá? Mas é a minha obrigação projetar aqui, tá projetado. Pra gente ver o quanto vale vencer esse jogo do Internacional, tá? Vencer esse jogo. E que bom não, vai ser bom, na minha opinião, se o Internacional vencer, porque ele vai ter encaminhado a escapada dele de risco de rebaixamento e pode vir um pouquinho mais livre, mais solto para São Januário. Então ele vencer o Santos amanhã, na minha opinião, é uma boa. Vai passar o Vasco na tabela, mas pensando em rebaixamento, eu acho que é o melhor cenário. É isso, família, vamos para mais uma semana de cobrança, é o que a gente tem que fazer, porque a gente ainda tem uma missão nesse Campeonato Brasileiro. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.